apresentando Jornal da Nossa Voz. Notícias da nossa cidade e região com credibilidade. Apresentação João Paulo. Porque agora são 14 horas e 6 minutos, 14 e 6. Esse é o programa Jornal da Nossa Voz, da rádio Nossa Voz FM. Olha, a partir de agora vamos trazer a entrevista de hoje, com a nossa querida Magnólia Caligari, que foi nossa mediadora dessa entrevista muito importante. É uma entrevista muito importante com o Dr. Tiago Taran, aqui no Jornal da Nossa Voz. Vamos apresentar essa grande entrevista dentro do quadro Microfonia com a amiga Magnólia Caligari, uma entrevista com o Dr. Tiago Taran, psiquiatra e especialista em dependência química. O tema da entrevista é suicídio e você acompanha a partir de agora aqui no Jornal da Nossa Voz. Olá, amigos. Vocês estão no programa Microfonia. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Tiago Taran, médico psiquiatra pós-graduado em dependência química, e vamos falar sobre suicídio. É um tema bastante pertinente. Segundo a revista Galileu, a taxa de suicídio de adolescentes com idades entre 10 e 14 anos cresceu em 40% nos últimos 10 anos e 33% entre aqueles que têm 15 e 19 anos. E no mundo também, não só no Brasil, esses dados que eu acabei de falar da Galileu são do Brasil. E no mundo, nos últimos 45 anos, a taxa de suicídio aumentou 60%. Então é um tema bem importante para a gente conversar. Antes de perguntar o que todo mundo quer saber, o óbvio, ou seja, os sintomas, o tratamento, as possíveis políticas públicas a serem adotadas, eu gostaria de levantar algumas questões. Eu queria saber, doutor Tiago, se o senhor já recebeu um paciente, um caso, com condições materiais de vida tão, como que eu posso dizer, que é bem relativo, tão deprimentes a qualquer indivíduo. É claro que tem aquela questão de enxergar a mesma realidade com mais diligência por conta da medicação, mudar o ponto de vista, mas com a mesma realidade, mas mesmo com a ajuda, mesmo com o conforto dos medicamentos, aquele paciente para poder lidar com aquela realidade. O senhor chegou a pensar que aquele paciente não melhoraria por conta daqueles estímulos externos, vamos falar assim, daquela realidade em que ele estava inserido? O senhor já chegou a pensar isso? Antes do senhor responder, eu queria salientar uma coisa para os ouvintes, que eu ouço muito, que eu vejo muitas pessoas discutindo no meu dia a dia, na faculdade, e que eu acho muito preconceituoso. Nesse caso, por exemplo, nessa pergunta que eu estou fazendo para o senhor, quando eu digo condições materiais, eu não estou falando só de dinheiro, não. Para esclarecer para os ouvintes, porque a gente tem, parece que uma cultura preconceituosa no nosso país de achar que rico não tem problema. Quando eu digo condições materiais, eu estou dizendo desde as angústias causadas pela privação financeira, que é uma realidade, até os dramas familiares e individuais
capazes de acometer ou não acometer, em maior ou menor grau, todo e qualquer sujeito. Enfim, ou seja, independente de condição financeira, não deve-se usar esse padrão. É um padrão muito simplório para medir o sofrimento na vida de um sujeito. Bom, voltando à pergunta, eu vou ter que repetir a pergunta, porque eu acho que eu fugi aqui. O senhor já recebeu um paciente com condições materiais de vida tão deprimentes a qualquer indivíduo, que mesmo com a ajuda dos medicamentos, essa questão de ajudar a lidar com a realidade, o senhor pensou que aquele paciente não melhoraria por conta daqueles estímulos externos? Olá, Jéssica. Olá, ouvintes do programa Microfonia. Então, Jéssica, na primeira parte do seu comentário, você falou sobre aumento no índice de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos. Hoje, o suicídio em jovens é a segunda causa de morte em jovens, é o suicídio, no mundo todo. O suicídio hoje é um problema grave de saúde pública e na prática não se vê nada sendo feito para combater isso. Estatisticamente, no mundo, a cada 30 segundos uma pessoa suicida. E a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a sua própria vida. Então são dados bem alarmantes, bem preocupantes. E cada vez essa estatística só aumenta. Quando a gente fala em suicídio, a gente fala muito em espectro suicida. Que o suicídio não é só aquele que tenta. Quem pensa em suicídio se encaixa nesse espectro. Ou quem tem aqueles pensamentos de sumir, desaparecer. Tudo isso se encaixa no espectro suicida, tá? Com relação a essa pergunta que você fez sobre condições materiais, é claro que medicação ajuda, né? Isso é fato. Mas não é só a medicação que vai resolver. Se o fator que está levando a pessoa a pensar em suicídio não for resolvido, a medicação não vai fazer efeito que a gente quer, ela vai continuar pensando em suicídio, podendo até tentar. Então, os fatores externos, sejam ambientais, sociais, genéticos, biológicos, né, sociais, que aí inclui a parte financeira, se esses fatores não forem resolvidos, a tendência é a medicação não surtir o efeito que a gente quer e fazer com que o paciente continue pensando em suicídio ou até viabilizando uma tentativa de suicídio. Na prática, o que a gente vê hoje é que o espectro suicida ele afeta qualquer pessoa, independente de condição financeira, raça, credo, enfim, não tem relação com condição socioeconômico-cultural. Ok? Dr. Tiago, eu queria saber se o senhor assistiu a série 13 Razões, 13 Reasons Why, e queria saber o que o senhor achou, que o senhor tecesse comentários, críticas, e aproveitasse já para apontar alguns sintomas, alertar para alguns sintomas para as pessoas que estão em volta da pessoa que sofre com o suicídio. Então, eu assisti a série 13 Razões Porquê, né, 13 Reasons Why, e achei muito legal, muito interessante. Legal em que sentido? Não me interpretem errado, tá? Eu acho que hoje em dia, toda forma
toda situação que leve a diálogo sobre suicídio é fantástico. E a série levanta uma grande quantidade de problemas que acometem os jovens de uma maneira bem rotineira. Bullying, isolamento social, você fazer coisas para ser aceito socialmente, depressão e o suicídio, foi o que levou a jovem ao suicídio. Então eu achei a série fantástica nesse ponto, porque levantou inúmeras discussões, inúmeros comentários, e tudo que se faz para conversar, que leve a diálogo, a conversa sobre suicídio, eu acho válido. Quanto mais se conversar sobre suicídio, mais vai se diminuir estigmas e preconceitos em torno desse tema. Existe preconceito, sim, velado ou não, sobre quem tenta suicídio. E esse preconceito leva ao estigma, que faz com que a pessoa se isole e que ninguém perceba que essa pessoa está sofrendo. O único problema que eu achei da série, que aí vai uma crítica, é a romantização em torno do suicídio, que isso não ajuda. Mas de maneira geral a série foi muito boa para mostrar todos esses problemas que envolvem ambiente escolar e tudo que se envolve sobre o suicídio. Então, ao meu ver, a série foi muito mais vantajosa do que desvantajosa. A única crítica que eu faço é em relação a essa romantização acerca do suicídio da personagem. E os sintomas de quem pensa em suicídio são esses que quem viu a série pôde perceber, né? Isolamento social, mudança de comportamento, quadro de depressão, deixar de fazer coisas que gostam, perder prazer de fazer coisas que gostava, diminuir ciclo de amizade, viver isolado no quarto, às vezes se ausentar de mídia social, às vezes passar algum recado dizendo que está bem só para ninguém perguntar, só para ninguém ficar em cima querendo saber o que está acontecendo. Então, na prática, os pais, no caso de uma pessoa jovem, ou esposo, namorado, o cônjuge de maneira geral, tem sempre que ficar atento com alterações de comportamento. Fulano era alegre e agora está triste, fulano era conversador, agora fica isolado no quarto. Essas mudanças de comportamento têm que ser valorizado para evitar que esses pensamentos de suicídio se aflorem e acabem levando a uma tentativa, tá? A próxima pergunta vai ser bem polêmica, mas vamos lá. Nós somos fruto da nossa cultura. Nós nascemos e começamos a receber informações externas que nos fazem reagir emocionalmente de forma padrão a determinadas situações. Porque é claro que cada um tem uma forma de reagir às situações, mas existe um padrão, um conjunto delas, vamos dizer assim, que causa a qualquer humano, fruto da cultura ocidental, ou pelo menos em 90% deles, a emoção correspondente. Como a educação de sentir repulsa, nojo de determinadas condutas. Por exemplo, prova disso foi que a enorme herança cultural do cristianismo, não julgando a religião, mas por uma questão histórica mesmo, por muito tempo fez a homossexualidade ser motivo de vergonha. E com muito tempo, na verdade, isso vem sendo relativizado. Ou seja, muita gente vem saindo do armário. E a parte disso, óbvio,
nossas peculiaridades advindas da nossa genética, que nos torna seres únicos, com traços de personalidade únicos. Mas, no que tange a herança cultural religiosa de extrema valorização da vida, existem outras heranças culturais, a não ser a religiosa. Estou citando essa como exemplo, porque é pertinente para a pergunta. Mas no que tange a herança cultural religiosa de extrema valorização da vida, que refletiu até no nosso ordenamento jurídico, com o direito à vida, o direito inviolável à vida. E citando Nietzsche agora, jurei para o senhor que eu não ia meter filosofia nisso, mas tudo bem. E citando Nietzsche agora, que diz que se a existência for de fato deplorável para um sujeito, é extremamente compreensível que ele ponha fim à vida, porque não... E agora, vamos imaginar então um sujeito que é acometido por uma doença incurável, ou um sujeito que possui limitações mentais não sanáveis que tornem a existência dele deplorável. Porque a gente tem esse preconceito de o doente terminal ser o que está no hospital para ter morte cerebral. Mas também há aquele que já tentou toda sorte de tratamentos psíquicos e não se curou. Ou aquele que simplesmente nem teve acesso a esse tratamento por questões de políticas públicas que a gente sabe que no país é um lixo. E, enfim, considerando tudo que foi dito sobre heranças culturais, o paciente terminal mental, esse termo aí inventadinho no último, nas últimas coisas que eu falei aí, não seria justo admitir essa cultura histórica de valor exacerbado da vida e até mesmo auxiliar essa pessoa ao suicídio? Não é tão absurdo assim. Eu sei que eu posso perder todos os amigos penalistas, né, que trabalham com Código Penal, e todos os amigos da igreja, mas considerando a herança cultural, que essa ideia de valor à vida é uma herança cultural, e considerando que o indivíduo é um paciente terminal mental que já tentou toda sorte de tratamentos e não se curou, não seria hipoteticamente, porque suicídio é crime pelo artigo induzir ao suicídio é crime pelo artigo 122 do Código Penal, não seria hipoteticamente viável auxiliá-lo ao suicídio? Bom, Jéssica, pergunta bem interessante, tá? E com certeza vai gerar muita discussão, principalmente à luz da religião e do meio jurídico. Mas enfim, vamos falar da psiquiatria, né? Primeiro, a valorização à vida. A partir do momento que a vida é concebida, se há valorização de vida, ponto. E nós crescemos, somos educados a ter um padrão de vida onde se valoriza a vida. Tanto que a grande maioria busca um parceiro para constituir uma família
e dar seguimento à vida com novas vidas, que são os filhos. Isso é um meio natural, a gente cresce, a gente nasce, cresce e morre. E nesse meio a gente constitui família e tem filhos. Durante a evolução, esses conceitos históricos, as pessoas tendem a evoluir e absorver novos conceitos. Então, o ser humano, ele não é uma pedra, ele está sempre em evolução, e nosso psicológico inclusive. Então a gente aprende novos conceitos, a gente aprende novas teorias, a gente absorve esses novos conceitos e essas novas teorias para a gente não viver no passado, lá na Idade Medieval, né? Então a gente está sempre em evolução. Com relação ao paciente terminal mental, primeiro, se o paciente já tentou vários tratamentos e não deu certo, o mais provável é que ele não tenha tido o diagnóstico correto. Se o paciente não tem o diagnóstico correto, ele vai ser tratado com medicações que não vão ajudá-lo. Provavelmente vão piorar o seu sofrimento psíquico. Então a gente parte do pressuposto que para ter um tratamento correto, o diagnóstico tem que ser correto. E para se fazer um diagnóstico correto, é necessário um psiquiatra. E indo mais fundo ainda, um bom psiquiatra. A gente tem oferta de psiquiatra, mas bons psiquiatras a gente não tem muita oferta. Então, muitos são mais do mesmo, né? São os mesmos diagnósticos e os mesmos medicações. Então, esse é um ponto. Os diagnósticos errados, que levam ao tratamento errado, e o paciente não melhora e só piora seu sofrimento. Segundo, existem doenças psiquiátricas, doenças mentais que não têm cura. Esquizofrenia, transtorno bipolar, mas tem tratamento e tem controle. Então, com tratamento efetivo, o paciente fica estabilizado, ou o máximo possível da estabilização, para ter uma vida socialmente bem aceita, sem sofrimento. Então, a gente precisa de um diagnóstico correto, um tratamento correto e uma aceitação da doença para o paciente poder ficar bem. Não adianta ele ter um diagnóstico correto, um tratamento correto e não aceitar a medicação. O sofrimento psíquico só vai piorar. E você perguntando de maneira hipotética, se um paciente terminal mental, se não, hipoteticamente, né, se não seriam auxiliá-lo ao suicídio, seria pertinente? Eu sou totalmente contrário. Penso totalmente contrário e, desculpa, mas a minha opinião é totalmente contra. Eu acho um absurdo a indução de suicídio, por mais que o paciente esteja num sofrimento mental muito grande. Como psiquiatra e como bem estudioso e tá sempre estudando, sempre participando de congresso, a gente sempre está aprendendo coisas novas, há sim a possibilidade de diminuir o sofrimento psíquico. Isso é fato. Com medicação, se o paciente recusa a medicação, a gente pensa em internação, pensa em medicação injetável para tirar ele de uma crise, de um surto, para poder aceitar a medicação oral. A gente sempre luta contra o suicídio, Jéssica, e não a favor com a indução de um paciente que esteja em sofrimento psíquico acentuado. Então, o meu papel como psiquiatra e como provedor de um equilíbrio mental, de um equilíbrio psíquico, é promover a vida, é valorizar a vida com o mínimo de sofrimento possível através do uso de uma medicação correta para um diagnóstico correto. Certo? Por fim, eu gostaria que o senhor indicasse os tratamentos disponíveis para depressão, tanto os tradicionais quanto o que há de novo. E tendo em vista que a visão da realidade, às vezes, para esse indivíduo fica um pouco comprometida no que os familiares precisam ficar de olho, né?
para evitar consequências piores. E queria que o senhor deixasse também uma mensagem para os ouvintes da Rádio Microfonia, do programa Microfonia. E foi um prazer entrevistar o senhor. E é isso aí. Então, Jéssica, é importante a gente deixar claro que não é só a depressão que leva ao suicídio, tá? Existem algumas outras patologias que também levam ao suicídio, principalmente transtorno bipolar. O transtorno bipolar mal tratado ou não diagnosticado ou tratado como depressão induz muito ao suicídio. A gente não tem muitas estatísticas disso, tá? Mas, na minha opinião, né, eu acho que é ali... eu acho que o bipolar se suicida mais que o depressivo. A gente não tem estatísticas sobre isso, tá? Mas na prática eu vejo que eu trabalho em hospital psiquiátrico, né? Já tenho 12 anos na psiquiatria, então a gente já tem uma certa bagagem com relação a isso. Outras doenças que levam também ao suicídio, dependente químico, né? Principalmente depois do efeito do uso da droga, vem aquela depressão, né, tradicional, e o paciente pode acabar suicidando. Esquizofrenia, alguns transtornos psicóticos, alguns transtornos de personalidade também podem levar ao suicídio. Mas os mais comuns mesmo é depressão, transtorno bipolar e dependência química. Com relação ao tratamento, o tratamento envolve medicação, né, óbvio, terapia, psicoterapia, né, com psicólogo, que também é fundamental. É comprovado, né, já por A mais B, que o tratamento medicamentoso com psicoterapia, o resultado é muito mais rápido e muito mais satisfatório do que um ou outro separado. Então a gente fala em tratamento tradicional, né, medicamento e psicoterapia. Existem outras coisas também que são fundamentais para o tratamento, para diminuir esse espectro suicida. O tratamento familiar, né, que é avaliar a parte social. O ambiente familiar que vive, se a família é estruturada ou não, a questão financeira, tudo isso tem que ser avaliado. Outras coisas fundamentais para o tratamento ter sucesso é ter uma boa alimentação, ter opções de lazer, fazer coisa para se divertir. E a gente não fala em dinheiro, porque dá para você fazer coisa para se divertir sem precisar de dinheiro. Então, lazer, boa alimentação, atividade física é fundamental, atividade física. O paciente não precisa virar atleta, tá? Mas fazer uma atividade física regular 3, 4 vezes por semana, nem que seja meia hora, 40 minutos de caminhada, já ajuda muito. Então já falamos, lazer, boa alimentação, atividade física. Um quarto ponto fundamental para diminuir o espectro suicida, além da medicação, da terapia, desses outros itens, é religião. E, na verdade, religiosidade, que eu não estou falando de religião, tá? A pessoa ter fé, acreditar, orar, pedir, participar da igreja, do templo, enfim, independente da religião, é fundamental no tratamento. Não se pode abandonar a sua fé. Tem que manter a fé, tem que orar, tem que pedir, tem que buscar Deus o tempo todo. Na prática, viver em oração mesmo, tá? Porque o mundo hoje está muito complicado, muito difícil. E se a gente não tiver uma base religiosa legal, uma base familiar legal, a gente pira mesmo. Então, na prática, não é só medicação e terapia, tá? Precisa avaliar essas outras 4 coisas: lazer, atividade física, boa alimentação e religiosidade. Com relação ao tratamento, assim, pensando em psiquiatra, no Brasil existe uma oferta muito pouca de psiquiatra. Não se tem hospitais psiquiátricos mais, os leitos psiquiátricos diminuíram muito desde a reforma psiquiátrica em 2001. Indo de contramão ao que acontece na Europa e nos Estados Unidos, onde se aumenta leitos psiquiátricos. Aqui no Brasil é o contrário, se diminui. A gente deveria ter aumento de leitos psiquiátricos em hospitais com qualidade, com humanização.
e não os depósitos que aconteciam antigamente de pacientes. O paciente suicida ou no espectro suicida é um paciente que oferece risco para ele mesmo. Então, em muitos casos, é necessária internação. A internação psiquiátrica ela acontece em duas situações. Quando o paciente não adere a tratamento psiquiátrico ou quando o paciente pode oferecer risco para ele mesmo ou para terceiros. O paciente suicida ele oferece risco para ele mesmo. E quando não aceita a medicação, a única forma da gente ter uma resolução mais rápida, evitando o suicídio, é a internação psiquiátrica. Que aí vem outro grande porém, que a gente não tem mais onde internar. Existem poucos leitos psiquiátricos espalhados no Brasil inteiro. Na minha realidade aqui, eu moro no Espírito Santo, Cachoeiro, Itapemirim, sul do estado. A região sul do estado engloba uma gama populacional em torno de 700 mil habitantes, no sul do estado. E a gente tem apenas 35 leitos públicos para internação. 23 masculinos e apenas 12 femininos, para 700 mil habitantes. É óbvio que a conta não fecha, né? Então o acesso a tratamento é muito difícil. Quem tem plano de saúde sofre com demora para marcação e quando acontece consulta, são consultas muito rápidas. O SUS demora-se anos para conseguir uma consulta, quando consegue, anos para conseguir uma segunda consulta. Então, é muito complicado. Quem tem dinheiro, paga particular e faz o tratamento de forma correta, né? Então, o tratamento torna-se um pouco complicado pela dificuldade de acesso a psiquiatra. E quando consegue, às vezes o psiquiatra não faz um diagnóstico correto e acaba tomando medicação errada, que foi o que a gente conversou mais cedo. Com relação a políticas públicas de saúde para combate ao suicídio, a gente não vê nada acontecendo. Nada. Não se tem política pública de combate ao suicídio no Brasil. Quando algum artista famoso morre, se suicida, fala-se na mídia durante 2, 3 dias, depois morre o assunto. Não se tem programas sociais de combate ao suicídio, não se tem palestras em escolas, nas escolas não se ensina, não se explica, não se conversa sobre suicídio, não se faz trabalho de rua com panfletagem, não se vê propaganda em TV, na prática não acontece nada para se prevenir suicídio no Brasil. De maneira geral, no mundo todo, tá? Porque esse tema ainda envolve muito estigma e preconceito. Em setembro, o mês de setembro, é o mês escolhido pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, como o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio. Então, durante o mês de setembro, você vai ver onde você mora, onde os ouvintes moram, algumas campanhas em TV, em mídias sociais, nas ruas, envolvendo psicologia, psiquiatras, em relação à prevenção do suicídio, que é o Setembro Amarelo. Mas passou setembro, de outubro até agosto do ano que vem, não se fala nada sobre suicídio, e isso me deixa um pouco revoltado, que é um problema grave de saúde pública e ninguém faz nada a respeito. É isso. Se algum ouvinte tiver alguma dúvida, pode passar meu telefone ou meu e-mail para eles, tá, Jéssica? Que estarei à disposição para sanar alguma dúvida que alguém tenha tido. Foi um prazer conversar com você e com os ouvintes da microfonia. Estarei sempre à disposição, sempre que me chamar, tá? Um grande abraço e até logo. Estamos apresentando Jornal da Nossa Voz. Notícias da nossa cidade e região. Com credibilidade. Apresentação: João Paulo. E agora 14 horas e 40 minutos. Você acompanhou aí a entrevista com o Dr. Tiago Taran. Ele que, com certeza, é doutor, né, psiquiatra e especialista em dependência química e tratou do tema suicídio, um tema bastante difícil de você tratar, de você estar discorrendo sobre este tema. Quem fez aí a entrevista com o mesmo foi a amiga Magnólia Caligário, dentro do quadro Microfonia.
Olha, esse é um dos tópicos mais delicados de abordar, conforme dizia anteriormente, com segurança, porque as taxas de suicídio que chegam à Organização Mundial de Saúde são pouco confiáveis, com exceção dos países que levam a sério a prevenção e o acompanhamento da morte voluntária. De um total de 172 países, membros da OMS consideram que apenas 60 enviem dados de boa qualidade, na maioria nações desenvolvidas. E é justamente nos 112 restantes que se encontram 71% dos suicídios registrados no mundo. Este mês, que é o mês de setembro, conforme o Dr. Tarran falava em sua entrevista, é o mês do Setembro Amarelo, que alerta para a prevenção do suicídio. É um assunto complexo, o suicídio que espelha fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociais e também culturais, tem sido desvendado nos últimos 4 anos pela campanha Setembro Amarelo. Este ano, como de costume, as atividades de prevenção e sensibilização incluem caminhadas, veiculação de materiais de campanha por figuras públicas que abraçam a causa e a decoração e iluminação de alguns prédios públicos em algumas cidades do país, praças e monumentos com luzes e itens amarelos. A Organização Mundial da Saúde estima que ocorram no Brasil 12 mil suicídios por ano. No mundo, são mais de 800 mil ocorrências, isto é, uma morte por suicídio a cada 40 segundos, conforme o primeiro relatório mundial sobre o tema divulgado pela OMS. Tá aí. Infelizmente, Infelizmente, os números são realmente muito abrangentes. A forma como o indivíduo tira a própria vida é intimamente ligada a 2 aspectos principais, são os fatores culturais e acesso. Como exemplo, nos Estados Unidos, que tem taxa de 13,7 por 100 mil habitantes, o principal método utilizado é a arma de fogo, facilmente adquirida naquele país. Já na Ásia, em especial nas regiões rurais da China e da Índia, a ingestão de pesticida está em primeiro lugar. Por esse motivo, qualquer estratégia de prevenção deve levar em conta características da sociedade onde será implementada. A melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, e sim as emoções. As perguntas a serem feitas são: onde dói e como posso ajudá-lo? Quem disse isso foi o Dr. Erdogan, que é também psiquiatra e trata de diversas pessoas com problemas de depressão, onde estes problemas geralmente levam as pessoas a se suicidarem. Agora 14 horas e 43 minutos.